Sem muita demanda, 2 Crônicas, capítulo 20, o verso de número 15, que diz assim: E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Irmãos, eu parafrasaria essa frase dizendo o seguinte: E Jaaziel disse: Dai ouvidos toda a igreja de Canaã, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó pastor Rogério, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmão? Irmãos, eu gostaria de te convidar você para repetir o final do verso que diz: A peleja não é nossa, mas é do Senhor. Vamos junto? 1, 2, 3. Irmão, você pode me dar um pouquinho de retorno aqui, varão, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez, irmãos. 1, 2, 3. A peleja não é nossa, mas é do... Então, se a peleja é do Senhor, meu irmão, pode se alegrar, porque a vitória já é sua. Porque Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, Deus não perde peleja. Então, se a tua peleja tu já entregou na mão dele, se a nossa peleja é dele, já vamos se alegrar em Deus, porque a vitória já está garantida. Aleluia, porque Deus não perde batalha. É por isso que você vai entender, meu irmão, a confiança de Davi, quando ele se propôs a lutar contra Golias, que diz o texto que uma das coisas que Saul indagou Davi foi a confiança de Davi, dizendo o seguinte: qual é a confiança que você tem, você sendo tão franzino, tão fraco, humanamente falando e te olhando, você é tão incapaz, tão despreparado, e qual é a confiança que você tem de enfrentar o gigante que é tão bem preparado? Davi disse, segundo o Kevin Corner: o Deus que me deu vitória sobre o urso é o mesmo que me deu vitória sobre o leão. E o Deus que me deu vitória nestas duas áreas, ele não perde, não muda, não perde guerra, não abandona amigo na peleja. Então o Golias é mais uma história de vitória que eu vou colocar no meu currículo, porque já é vitória garantida, diz o Senhor. Só para você dar um glória melhor do que esse, meu irmão, o Deus que já te deu vitória nas batalhas passadas, é o Deus que está mandando dizer para você: pode se alegrar, porque esse gigante vai cair, e a vitória... Eita! Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe tem alguém aqui temeroso pelos dias que estão vindo, mas receba esta palavra profética. Eu profetizo debaixo da autoridade desta palavra, que esse resto de janeiro vai ser bênção, fevereiro vai ser bênção, março vai ser bênção. Cada mês que eu vou dizendo, você vai dizendo amém. É março abençoado, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E como Deus não é Deus de metade, pode dar glória que dezembro tem vitória. Eita, aplauda a Deus, Deus está nesta casa. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Josafá foi neto de Abias, filho de Asa. A história diz, irmãos, que Asa e Abias fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Tem um ditado aí fora que diz que filho de peixe não dá jacaré. Já que Abias e Asa foram crente, Josafá também deu crente. A história diz que ele era neto de crente, filho de crente. Ele também foi crente. Irmãos, sabe por que tem muitos filhos? O que eu vou falar aqui agora, pelo amor de Deus, preste atenção para não distorcer o que eu estou dizendo. Mas os irmãos sabe por que tem muito filho de crente fora da igreja, meu irmão? Porque não tem testemunho dentro de casa.
Eu vou repetir devagar e pausado. Eu não vim de longe para brincar de pregar, meu irmão. Eu vim aqui para entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos filhos de crente. O que eu estou dizendo aqui, eu vou dizer mais uma vez, eu não estou generalizando. O que eu estou dizendo aqui não é regra, mas há muitos filhos de crente fora da igreja, porque não tem testemunho dentro de casa. A Bíblia diz que Abias foi crente, Asa foi crente, deram bom testemunho, fizeram o que foi reto aos olhos do Senhor. Quando chegou a vez do neto, a vez do filho, a vez de Josafá, diz o texto que ele fez o que foi reto aos olhos do Senhor. Irmãos, é por isso que o texto diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele estiver velho, ele não venha se desviar dele. O exemplo está em mim para os meus filhos. O exemplo dos teus filhos está em ti para a caminhada na fé. Os irmãos, diz o texto, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Eu não vou estar do lado do meu filho todo dia, toda hora, para defendê-lo, para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Eu não vou estar. Eu não vou acompanhá-lo, ele na escola, na faculdade, na empresa, na rua, no ônibus, onde ele estiver passando. Eu não vou estar. Mas o meu ensinamento vai ir no coração dele. A história diz, irmãos, que quando Sara não aceitou mais Agar e Ismael, que ela fez Abraão expulsar o menino e a mãe de casa, o texto diz que os dois saem errantes pelo deserto. Diz a história que quando eles chegam no deserto, a Bíblia diz que Agar se separa de Ismael um tiro de pedra. A história diz que ela começa a chorar. E ela saiu, diz a história, de perto do filho para não ver o filho morrer de sede. A história diz que quando ela está chorando, o anjo olha para ela, se apresenta a ela e diz: não temas, não temas. Ela disse: como não temer? Estou afastado do meu filho, porque o meu filho está prestes para morrer. O meu filho vai morrer de sede, como não temer? Olha o que o anjo disse: Deus já ouviu a voz do menino aonde ele está, e já abriu um poço no deserto, e ele vai saciar a sede do poço que o anjo abriu para ele lá. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meu irmão, que o anjo não apareceu para Agar dizendo: Deus ouviu a tua oração. Não, diz a história que o anjo aparece para Agar e diz: Deus ouviu a oração do menino no lugar aonde ele está. Meu irmão, quem foi que ensinou Ismael a orar? Com certeza foi o velho Abraão, que era amigo de Deus. Ou seja, Abraão não estava com Ismael, mas o ensinamento do pai estava no coração do filho, e mesmo sem o pai estar perto, ele aprendeu, colocou em prática, e Deus abriu os ouvidos, abriu o céu e mandou resposta. Tem crente, meu irmão, que sai da igreja, fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal dos hinos, fala mal do dirigente, fala mal da regência, fala mal da leitura oficial, fala mal do texto que foi lido. Sabe quando uma criança, um jovem que cresce numa casa como essa vai ter uma firmeza nesta casa? Nunca. Mas o texto diz que Asa foi crente. Diz o texto que Abias foi crente. Diz o texto que Jeroboão também foi crente. A história diz, irmãos, que Abias, quando ele senta no trono para reinar, a história diz que ele fez o que foi reto aos olhos do Senhor. Jeroboão veio contra Abias para enfrentá-lo, e diz o texto que Jeroboão falou: eu quero lhe matar, eu quero lhe quebrar, eu quero lhe partir, eu quero lhe arrebentar. Segunda Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 5, diz o texto que Abias olha para ele e fala assim: ó, eu vou te dar uma notícia para você. Talvez você não saiba, mas eu quero te dar uma notícia. Você não sabe não, que Deus fez um concerto, uma aliança com o meu pai Davi, e a aliança que ele fez foi uma aliança eterna de sal. E o que Abias estava dizendo era o seguinte: o concerto que Deus fez com Davi era não só com ele, mas com toda a descendência dele. E eu sou bisneto de Davi, então a tua ameaça não vai me quebrar, o teu jugo não vai me pesar, a tua mão não vai ser sobre a minha vida para me atrasar, porque a aliança que Deus fez lá atrás com o meu pai, ela é eterna, ela não vai quebrar. Eu já quero começar a lançar uma palavra profética sobre a tua vida e a tua família. O diabo pode até
até te ameaçar, o diabo pode até investir, o diabo pode até vir querendo, dizendo que vai quebrar com você, com a tua casa e com a tua descendência. Mas eu quero dar uma notícia de Deus aqui: a aliança que Deus fez contigo é a aliança que Deus vai cumprir na vida da tua descendência. Receba esta palavra: os teus filhos serão bênção, netos serão bênção, genro vai ser bênção, nora vai ser bênção. A tua descendência é abençoada, porque a aliança de Deus não vai quebrar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Você pode dar um glória por esta palavra? O que Abias estava dizendo para Jeroboão é o seguinte: você pode vir, mas quem vai se quebrar é você, porque o que Deus prometeu para o meu pai está de pé. O que Deus falou, Ele assina, carimba, faz acontecer, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aliança de sal. O que significa isso, pastor? Aliança perpétua. Concerto de sal, aquele que não tem ruptura, aquele que não tem divisão, aquilo que ninguém quebra. A partir do momento que foi firmado, firmado uma vez, firmado para sempre. Lembra no dia que você aceitou Jesus? Lembra no dia que você ergueu a mão, saiu do teu lugar e veio aqui? Deus olhou para você e disse: eu estou fazendo um concerto de sal contigo. O diabo vai querer investir, mas não vai alcançar. O diabo vai querer destruir, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a aliança que Deus fez contigo é eterna. Você acredita nesta palavra? Segundo os estudiosos, irmãos, era um costume oriental comer sal como garantia de um pacto, de uma aliança. O concerto de sal significava um pacto que não podia se quebrar. O sal expressa a fidelidade e permanecer juntos e unidos. O sal indicava uma amizade perpétua que não podia ser quebrada, corrompida e que seria preservada. O sal era tão valioso que parte da remuneração dos salários do soldado romano era feito com sal. É por isso que vem o nome salário. Em diferentes civilizações, o sal na mesa representava prestígio, orgulho, segurança, amizade. Naquele tempo, a ausência do saleiro ou um sal derramado sobre a mesa pronunciava que quem estava sentado na mesa um com o outro não tinha compromisso, não tinha aliança. Quando alguém era infiel a uma amizade, existia uma expressão romana que dizia: traiu a promessa, traiu o sal. É por isso que Leonardo da Vinci, quando ele pintou a sua obra Santa Ceia, a obra original, ele tratou de colocar diante de Judas um saleiro derramado, como se tivesse dito: está junto, mas não tem aliança, não tem compromisso, não tem pacto. O sal preserva, o sal conserva. É por isso que em muitas regiões carentes, quando uma pessoa não tem geladeira, refrigerador na sua casa, se salga principalmente a carne para não estragar, porque o sal conserva. O sal é resistente. Nem a chuva, nem o sol consegue dissolver um bloco de sal. Ele permanece inteiro por causa da sua coesão. E o que é coesão, pastor? É a união das partes como um todo. É tão unido, é tão junto que se torna um. É por isso que lá diante do Mar Morto, quando nós estivemos lá, nós vemos aqueles blocos, aqueles torrões de sal. Parece pedra, meu irmão. O sol não destrói, a água não dissolve, porque é tão junto, tão resistente, que ninguém consegue destruir, separar, desunir. Os cientistas, eles desenvolveram o raio laser, que nada é mais, nada menos que um raio de luz concentrado. É tão poderoso o laser que ele serve para enviar mensagem. Ele é usado como bisturi e muitas outras coisas. E no início, meu irmão, só para os irmãos terem uma base, no início foi difícil encontrar alguma coisa que servisse de lente para a luz do laser. Mas os cientistas pesquisando, perceberam, descobriram que o sal comum servia de lente. Tudo que colocava diante do laser era destruído, era derretido, o laser dissipava. Mas quando descobriram que o sal comum servia de lente, e a força e a luz, o calor do laser não destruía. Por quê, pastor?
porque é resistente, não tem aquilo que destrói. O que Abias estava dizendo para Jeroboão era o seguinte: a aliança que Deus fez com Davi é eterna, e como eu sou filho de Davi, não adianta vir luta, não adianta vir vale, não adianta vir deserto, não adianta vir gigante, não adianta ameaça, não adianta exército. Recebe essa palavra, meu irmão. Não tem vale, não tem luta, não tem exército, não tem vento contrário, não tem tempestade que vai te quebrar, que vai te destruir, que vai aniquilar com a tua casa, com a tua família. Pode dar glória, porque o que Deus fez contigo, oh Senhor, aleluia, 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 aleluia. É um pacto eterno, é uma aliança de sal. É por isso que aquele endemoniado lá na empresa, ele não entende porque você está lá. Ele luta, luta, luta e você está lá. É por isso que o vizinho macumbeiro não entende como é que você está lá. Ele já deu frango preto, já deu amarelo, já deu do índio, já deu da granja, já foi na encruzilhada, já foi em cemitério, já foi em busca de mar, já foi em cascata, e ele não consegue destruir, não consegue te parar, não consegue aniquilar. Sabe por quê? Quem te prometeu, oh Senhor, anda calabaçu. Você pode dar um glória melhor do que esse, meu irmão? O diabo vem por um caminho, mas por 7 ele cai, por 7 ele corre, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai dando glória, porque você não é atingido. E calabaçurianda labai alabaxergnai. Eita. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Eu estou aniquilando na vida de alguém trabalho que foi feito contra para destruir. O inimigo está bestado, meu irmão. Ele não sabe porque você ainda está de pé diante de tanta coisa que foi oferecido para ele. Mas sabe o que Deus manda te dizer? A aliança que eu tenho contigo é eterna. É a aliança. Eita, Senhor. Aleluia. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita os teus entes queridos, Deus visita a tua descendência, Deus visita o emprego que Ele te deu, Deus visita a tua saúde. O diabo vem por frente, Deus tranca. Ele vem na direita, Deus tranca. Ele vem pela esquerda, Deus tranca. Ele vem por trás, Deus tranca. Ele tenta vir, mas ele cai por terra, você passa ileso. Eita. Eita, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão.